Também é importante que a gente fale alguma coisa sobre o papel do cálculo dental na etiologia das doenças periodontais, porque foi muito confundido o papel do cálculo dental na etiologia, né? Na verdade, se a gente pensar o que é cálculo, cálculo nada mais é do que o biofilme mineralizado, né? Uma primeira constatação é de que sempre há uma camada de biofilme sobre o cálculo, né? Então, a distinção entre os efeitos independentes do cálculo e do biofilme dentário sobre os tecidos periodontais, né, na implicação das doenças periodontais, ela é muito difícil, porque o cálculo normalmente fica coberto por uma camada não mineralizada de placa, né, de biofilme. Então, os papéis eles podem ser confundidos muitas vezes. E embora hoje saibamos que o cálculo ele não tem um papel importante na etiologia das doenças, né, ele tem um papel secundário importante, na medida em que ele vai proporcionar uma região fixa para um contínuo acúmulo de biofilme dentário e sua retenção em contato íntimo ali com a margem gengival, né? Então, dessa forma, ele vai desempenhar um papel importante na manutenção e na acentuação, né, da doença periodontal, né, por manter esse biofilme em íntimo contato com o tecido gengival e por criar áreas, zonas onde a remoção de biofilme vai se tornar muito difícil por parte das medidas de higiene bucal realizada pelo paciente, pelas medidas de autocontrole. Então, essa é a principal razão do papel secundário do cálculo sobre as doenças periodontais. Se nós pensarmos na própria etiologia da doença periodontal, em que o biofilme dental ele vai iniciar o processo de destruição periodontal, e à medida que o processo de destruição vai avançando, esse biofilme vai se modificando em função do ambiente criado, do ambiente de anaerobiose criado, e após esse desenvolvimento clínico inicial de perda de inserção é que vai haver a calcificação daquele biofilme dental. Então o cálculo subgengival ele é mais um produto do que a causa inicial dessa destruição periodontal. Outra coisa que a gente não pode confundir cálculo dental com manchas, né? E aqui a gente observa a presença de manchas, são pacientes diferentes, né? Mas que compartilham um hábito em comum, que é o hábito de fumo, né? Essas manchas, elas acabam aparecendo mais, de uma forma mais evidente em pacientes fumantes, né, ou em pacientes que têm contato muito frequente com cromógenos, com café, com chimarrão, né, vai depender também da presença de materiais restauradores nessas superfícies dentárias e da porosidade desses materiais restauradores. Então, quanto mais porosos, mais retidos esses pigmentos vão ficar e mais evidente vai ser a presença de manchas, tá? Mas não confundam manchas dentárias com cálculo, né? E a mancha, ela sim, não tem nenhum papel, a não ser o papel estético, né? Ela não tem nenhum papel na etiologia das doenças periodontais, nem direto, nem indireto. E quando a gente vai avaliar o cálculo supragengival, nós temos que distinguir entre cálculo supragengival, que é aquele que fica na margem gengival e acima dela, né, e aquele cálculo que está adentro da margem gengival, chamado cálculo subgengival. Eles têm colorações diferentes e proporções de calcificação de uma forma diferente também, em função dos ambientes que os nutrem, né. O ambiente supragengival ele é nutrido basicamente pela saliva, né, e em função disso ele tem uma coloração mais clara, amarelo esbranquiçada, né, e a quantidade mineral dele não é tão grande que nem o cálculo subgengival, que vem a ser nutrido pelo fluido e
tecido sanguíneo mesmo, né? E por isso que o cálculo subgengival ele é mais aderido à raiz dentária do que o cálculo supragengival, e ele também possui uma coloração mais escura, né? Em função desse contato com o tecido sanguíneo também. Uma outra questão clínica que é importante é que quando a gente vai fazer uma abordagem, uma raspagem, um polimento supragengival, a gente sempre tem que entrar um pouquinho dentro do ambiente subgengival, né, nesse ambiente intrasulcular, e remover esse cálculo que está logo abaixo da margem gengival. Por quê? Porque esse cálculo ele vai virar supragengival depois que a gente fizer a raspagem e houver um pouquinho de desedemaciação da margem gengival. A gengiva retrai um pouquinho porque ela desedemacia, e aquele cálculo, se não for removido, que está intrasulcular, ele já vai virar um cálculo supragengival novamente, e dessa forma contribuir para a formação de biofilme ali de uma forma mais rápida e um desequilíbrio, né, do processo de saúde e doença gengival. Então, dessa forma, ele tem que ser removido, né, essa raspagem tem que ser muito bem feita nessa região intrasulcular, né, quando se faz a raspagem supragengival. Também podemos observar cálculo sobre a superfície, a formação de cálculo sobre a superfície de implantes, né? Não é só em dentes. Esse aqui é um implante que estava com uma lesão avançada de periimplantite, que vem a ser a perda óssea ao redor dos implantes, né? E quando abrimos o sítio para fazer o tratamento, né, observamos a presença de cálculo, que são essas pigmentações escuras aqui, inclusive com bastante dificuldade de remoção, né, desse cálculo, porque ele fica extremamente aderido à superfície do implante. Quando a gente fala de formação de cálculo, temos que primeiramente lembrar que cálculo é o biofilme que se mineralizou. Então, eu não tenho formação de cálculo sem ter minimamente a formação de biofilme. Então, onde tem cálculo formado é porque teve previamente biofilme formado, certo? Bom, e como é que vem a ser a calcificação desse biofilme? Ela vai variar muito de paciente para paciente, né? E por quê? Porque ela vai depender essencialmente da saturação de cálcio e fosfato na saliva dental e dentro desse biofilme dental, né? Localmente ali disponível na superfície do dente. Por sua vez, essa saturação de cálcio e fosfato, ela acontece, né, de uma forma maior, de uma forma mais saturada, quando eu tenho um aumento do pH local, né? Esse aumento de pH pode se dar a nível de saliva como um todo e a nível local dentro do biofilme daquela região, né? E o que faz com que esse aumento de pH aconteça? Por exemplo, a formação de amônia. Por vários tipos de bactérias, essa amônia ela eleva o pH. Elevando o pH, ela permite que haja uma maior saturação de cálcio e fosfato, né, que venha a se desprender, se quelar do esmalte dentário e venha então a ficar livre, né, para formar o fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio vem a ser o mineral, né, presente dentro do cálcio, que venha a formar o cristal de cálcio, né, os cristais de cálculo dentro do biofilme. Mas essa saturação de cálcio e fosfato, ela vem de outras fontes também, como por exemplo pela hidrolisação, né, por bactérias. As bactérias produzem uma enzima, a fosfatase, que hidrolisa, ela quebra fosfatos orgânicos na saliva, então, e dessa forma libera o fosfato livre para formar o fosfato de cálcio. Também há a hidrolisação de ésteres graxos, né, em ácidos graxos, que depois vão reagir com cálcio livre, formando fosfato de cálcio. Então, de diferentes formas, nós temos a formação de fosfato de cálcio dentro do biofilme, que começa
no interior da matriz do biofilme, né, vão formando núcleos de mineralização, e esses núcleos de mineralização vão progredindo, vão avançando, até que eu tenho grandes áreas de mineralização, até que eu vou ter, num estágio final, todo aquele biofilme cristalizado, mineralizado. Em relação à composição do biofilme, nós temos o biofilme supragengival um pouco diferente em relação à sua composição comparado ao biofilme subgengival, né? O biofilme supragengival, nós temos um conteúdo inorgânico, um conteúdo mineral em torno de 40%, 37%, e o resto é componente orgânico, né? E essa proporção ela passa a ser maior de conteúdo inorgânico, mineral, né, no biofilme subgengival, em torno de 60% é inorgânico e 40% orgânico. O que seriam esses constituintes minerais ou inorgânicos, né? Seria o fosfato de cálcio, o carbonato de cálcio, o fosfato de magnésio, né? Então, há moléculas que contêm cálcio, fósforo, carbono, magnésio, zinco, estrôncio, alumínio, sílica, ferro, flúor, tá? Então, esses cristais eles vão se combinar, né, formando hidroxiapatita, formando fosfato octacálcico, formando a bruxita, né, que são minerais, certo? E esse conteúdo inorgânico ele vem a ser maior, ou seja, mais mineralizado, mais quantidade de conteúdo orgânico no cálculo subgengival, por isso que ele é mais duro que o cálculo supragengival. O que seria o componente orgânico, né, do cálculo supragengival e subgengival? Seriam proteínas, polissacarídeos, células epiteliais descamadas, leucócitos, alguns micro-organismos, né, que venham a ficar calcificados, carboidratos. Então, todos esses constituintes seriam de ordem orgânica, né? Lembrando que eles prevalecem no cálculo supragengival, mas o cálculo subgengival ele tem um conteúdo inorgânico, mineral, maior do que o orgânico. E aqui a gente vê a localização das glândulas salivares, né, que eu tenho a glândula salivar sublingual, a submandibular e a parótida, né, e as localizações mais comuns para o desenvolvimento de cálculo supragengival são as superfícies linguais dos dentes anteriores, inferiores, e as vestibulares dos molares superiores. Por quê? Porque a saliva da glândula parótida nos molares superiores, ela flui na superfície vestibular desses molares, né, via ducto descensum, enquanto os ductos submandibular e sublingual, eles drenam sobre as superfícies linguais dos incisivos inferiores a partir das glândulas submandibulares e sublinguais. Então é por essa razão que nós temos a formação de cálculo ocorrendo mais frequentemente nesses lugares aí. Esse estudo aqui, ele fez uma revisão sobre o impacto da topografia da superfície e das características dos materiais restauradores sobre a formação de biofilme, e eles puderam observar que há diferenças, né, da formação de biofilme entre superfícies que são rugosas das superfícies que são mais lisas, né? Por quê? Porque uma superfície rugosa, se a gente lembrar lá da formação do biofilme, que as bactérias elas passam primeiramente por uma adesão reversível, fraca, para um estágio subsequente em que essa adesão bacteriana ela vem a ser mais forte e irreversível lá na película adquirida, a colonização inicial. Então, quando a gente está falando desse início da formação de biofilme, áreas rugosas
elas fornecem uma proteção maior às bactérias contra as forças de cisalhamento. Então, essa mudança de adesão reversível para irreversível, ela é facilitada e ela ocorre mais rapidamente e mais frequentemente em superfícies rugosas. Para vocês terem uma ideia, a rugosidade da superfície ela aumenta a área disponível de aderência na ordem de 2 a 3 vezes mais. Né? Então, há um aumento muito importante da área da superfície. E ali vai ocorrer, então eu tenho um aumento da área da superfície e uma menor força de cisalhamento. Então ali vai ocorrer muito mais rapidamente a progressão desse biofilme, a propagação desse biofilme. E lembrando que superfícies rugosas são mais difíceis de limpar, né? O que vai resultar num rápido recrescimento de biofilme por multiplicação dessas espécies retantes, certo? Então, esse é um fator super importante, a rugosidade. Por isso que é muito importante que a gente faça um polimento muito bem feito da superfície dental. E esse estudo aqui, ele evidencia o efeito desse polimento na formação de cálculo. Esse aqui foi um estudo clínico que fizemos, está publicado no Oral Health Preventive Dentistry em 2011. Nós pegávamos pacientes que tinham muito cálculo supragengival nessa região anterior, né, por lingual, de 43 a 33, nós fazíamos foram 80 indivíduos, nós fazíamos uma raspagem e alisamento em todos os dentes, muito bem feita, e depois nós sorteávamos um lado em que nós fazíamos o polimento e o outro lado servia de controle, sem polimento. Né? Depois era dada uma instrução de higiene nos dois lados e o paciente voltava para casa e era orientado a fazer a higienização de uma forma semelhante nos dois lados, no polido e no não polido. Ele voltava para avaliarmos a formação de cálculo em 1, 2 e 3 semanas. E o que a gente observou? Né? Aqui esse gráfico mostra o percentual das superfícies com cálculo, que 1 semana depois, aquele polimento não teve um efeito nenhum diferente, né, do que não polir, mas a partir da 2ª semana começou a haver uma diferença, né? Aqui a gente observa um percentual de cálculo maior nas superfícies que não foram polidas, e essa diferença foi mais importante em 3 semanas. Claro que em 3 semanas a gente parou o estudo, né, mas se continuássemos fazendo esse acompanhamento, veríamos que cada vez mais teríamos diferença de formação de cálculo. Então é muito importante que depois que a gente faça uma sessão de raspagem supragengival, a gente faça um polimento muito bem feito daquela porção supragengival do dente, inclusive naquele limite intrasulcular, né, para ali não ficar poroso. Esse aqui é um dos pacientes do tratamento, né? Nós randomizávamos o lado que faríamos o polimento. Nesse paciente aqui, o lado direito dele não foi polido, então essas superfícies aqui não foram polidas e essas foram polidas. E aqui a gente já começa a observar a formação de cálculo, né, em dentes que não foram polidos e no lado controle sem cálculo. Então isso foi um resultado que foi muito parecido com quase todos os pacientes. Quando a gente pensa na resposta à terapia, qual é o papel do cálculo? Esse cálculo residual que fica de uma raspagem que não seja bem executada, né? Devemos remover todo o cálculo quando a gente faz uma raspagem subgengival. É possível remover todo esse cálculo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa na resposta
a terapia, qual é o papel do cálculo? Esse cálculo residual que fica de uma raspagem que não seja bem executada, né? Devemos remover todo o cálculo quando a gente faz uma raspagem subgengival. É possível remover todo esse cálculo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então esse estudo é um estudo muito interessante, foi feito um acompanhamento de 2 anos, né, de pacientes que tinham muita periodonte bem avançada, e que eles fizeram o seguinte, lá no início do estudo, eles fizeram uma boa raspagem supragengival, um controle supragengival primeiramente, e depois, no momento de fazer o tratamento da periodontite, eles randomizaram dois lados do paciente. Um lado que eles faziam acesso cirúrgico, levantavam a gengiva e faziam a raspagem. Tá? Esse foi o lado controle, o grupo controle. Tá? Era feita uma raspagem a céu aberto, que a gente chama, tá? Com acesso cirúrgico, com a remoção de todo aquele cálculo visivelmente perceptível. E o grupo teste, em vez de fazer a remoção de cálculo e raspar superfícies com curetas, eles usaram um jato de bicarbonato e jatearam a superfície radicular, né, fazendo uma desorganização, removendo aquele biofilme na superfície do cálculo, mas não removeram o cálculo em si, né? E aí fechavam a gengiva, suturavam os 2 lados do paciente e observaram o que acontecia em termos de cicatrização periodontal, né? Então, o que eles observaram? E aqui a gente vê, aqui a gente pode visualizar o início do estudo, que são esses gráficos aqui, né? Os resultados de 6 meses e os resultados de 24 meses, 2 anos. Nessa cor mais escura são as bolsas que inicialmente tinham de 0 a 3 milímetros. Então a gente observa lá no início do estudo que no grupo que recebeu a raspagem elas representavam 31% das bolsas e no grupo jateado 25%. 52% e 61%, né, no grupo raspado e no grupo jateado, elas tinham de 4 a 6 milímetros, e as bolsas mais profundas, de 7 ou mais, 16% no grupo raspado e 13% no grupo jateado, né. Essas bolsas, depois do tratamento, essas bem profundas, sumiram nos dois grupos, né, e o lado que foi raspado com curetas, né, 91% das bolsas passaram a ser de 0 a 3 milímetros e 9% de 4 a 6, né? Isso 6 meses após a raspagem. Mas, surpreendentemente, no lado jateado, nós também tivemos um resultado muito parecido, né? Aqui até parece ser um pouquinho melhor, né? Porque eu tinha mais bolsas rasas e um pouquinho menos de bolsas profundas, né? E essa tendência, ela se acompanhou, né, ao longo de 2 anos. Vejam aqui, 90% praticamente das bolsas nos dois grupos eram de 1 a 3 milímetros, 8% e 9% aqui de 4 a 6, e 2,8 e 2,1 maiores ou iguais a 7. Isso não apresentou diferença significativa. Tá? Quando a gente avalia esse outro gráfico aqui, que mostra percentual de sangramento à sondagem, a gente observava aqui um sangramento de 77%, 70% no lado que foi raspado, no lado que foi jateado. Esse sangramento reduziu para 18% e 16%, né? E ele passou a ser, teve um retorno dessa inflamação subgengival, mas esse retorno aconteceu nos dois grupos, né? Vejam que o lado que foi jateado, ele não foi pior, né? Ele respondeu de uma forma muito semelhante. Então, a cicatrização periodontal, na presença de cálculo, ela é possível, né? Desde que não haja biofilme sobre esse cálculo. Bom, como é que nós vamos saber se tem biofilme ou não?
Se a gente faz um tratamento não cirúrgico, não há como saber, a não ser que a gente remova todo o cálculo. Então, por uma questão de termos a certeza, né, ou uma certeza maior de que nós desestruturamos todo o biofilme, por essa razão é que se remove todo o cálculo, porque se eu não tenho mais cálculo, eu não tenho mais biofilme. Então essa é a principal razão, né? Então, quando a gente tem uma situação de difícil instrumentação, como esse pré-molar aqui, em que foi feito um acesso cirúrgico para a instrumentação, um dente que não teve uma resposta adequada após um tratamento não cirúrgico, foi feita uma segunda abordagem cirúrgica, e aqui a gente observa uma enorme lesão infraóssea, né? Aqui a sonda entrando aqui nesse defeito infraósseo, lembrando que essa raiz aqui, ela tem uma secção oitavada aqui na mesial, então é muito difícil a instrumentação, e quando a gente faz um acesso cirúrgico, a gente pensa, bom, será que eu vou conseguir melhor a remoção de cálculo? Vou remover melhor o cálculo? E na verdade a nossa resposta é que não, né? Vários estudos que fizeram essa avaliação, né, tanto clínica quanto microscópica, de dentes que foram primeiramente raspados e depois extraídos para fazer essa detecção de cálculo, eles mostraram que mesmo que se não detecte clinicamente a presença de cálculo em exames repetidos, as análises microscópicas elas sempre vão demonstrar a presença de cálculo residual. Tá? Independente da técnica cirúrgica, independente do procedimento terapêutico que se faça. Então, independente de fazer tratamento não cirúrgico ou cirúrgico. Tá? Então, sempre vai haver um pouquinho de cálculo residual. Né? É claro que, qual é que é o limiar entre a presença de cálculo residual e a resposta à cicatrização daquele paciente? Essa é uma equação que é individual, depende de cada indivíduo, da capacidade imunológica de cada indivíduo, mas é importante que a gente não consiga mais detectar na sondagem clínica a presença de cálculo subgingival quando a gente termina o procedimento de raspagem, né? Agora, se tem alguma coisa de cálculo residual clinicamente detectável com a sonda, possivelmente não vai haver uma boa resposta clínica àquele procedimento, porque daí a quantidade residual de cálculo vai ser muito grande. É claro que quando nós não detectamos cálculo na sonda, né, não significa que ele não esteja lá. Ele está, mas em menores quantidades, o que é compatível à cicatrização daquele sítio. Então, finalizando essa parte, podemos concluir que o papel do cálculo ele é secundário na etiologia e na progressão das doenças periodontais, mas ele está bastante relacionado a presença e progressão delas, porque ele indiretamente significa a presença de biofilme dental, que sim, esse sim é o fator etiológico principal das doenças periodontais. Na medida também que fazemos a terapia periodontal, o tratamento periodontal, a presença de cálculo, ela vem a ser importante na medida em que ela represente uma grande quantidade de cálculo residual após os procedimentos terapêuticos. Aí a gente sabe que essa quantidade de cálculo representa provavelmente uma cicatrização deficiente, né? Uma raspagem deficiente vai ter uma cicatrização deficiente também. Estudar, gente, né? Essa parte de biofilme e a sua relação com as doenças periodontais, vocês podem encontrar no livro do Linde, a 6ª edição, que está disponível na biblioteca. Biofilme dentários, página 153 a 163, e essa parte do biofilme, da microbiologia das doenças periodontais, na página 173 a 196 do livro do Linde.